Um salve a todos, aqui quem fala é André de Mello, e juntamente com os meus colegas Amanda Ramos, Bruno Stuzer Oi, e galera. Márcio Quirino. Vamos lá, pessoal. Estamos como iniciada a segunda parte do nosso primeiro episódio. E, pessoal, eu não sei se de vocês, mas eu fico muito incomodado quando muitas vezes surge um comentário: mas você é fisioterapeuta? Quer dizer que fisioterapia, você faz aquela massagem, né, aqueles choquinhos, usa o gelo ou usa o calor? E aí eu paro e penso assim, como profissional, como que eu vou explicar o que é fisioterapia para uma pergunta comum como essa? Então, para iniciar essa conversa falando o que é ou o que não é a fisioterapia, afinal, o que é ou o que não é, eu gostaria primeiro de ler a definição conceitual. A fisioterapia é uma ciência da saúde aplicada ao estudo, diagnóstico, prevenção e tratamento de disfunções cinéticas, funcionais, ou seja, de movimento e função, de órgãos e sistemas. Essa é a definição. E ainda complemento: sua gestão necessita de entendimento de estruturas e funções do corpo humano. Olha só a complexidade. Agora, eu gostaria de saber com vocês uma situação como essa. Márcio, o que você, como profissional, explicaria para essa pessoa que pergunta, afinal, o que é fisioterapia ou o que não é? Fisioterapia, acho que, como eu disse, ela envolve muito mais do que a ciência, eu acho que é uma interação de vários fatores, né? Hoje a fisioterapia ela estuda a parte cognitiva comportamental, movimentos. Então a gente tem que ter um conhecimento muito aprofundado de todos as bases, né, de neuroanatomia, de biomecânica, e tudo que hoje utilizamos na fisioterapia vem da prática que a gente chama prática baseada em evidências. Hoje, cada vez mais, a nossa prática vai ser baseada nos estudos, e nós temos, né, durante os nossos atendimentos, alguns insights que vai ser de acordo com a individualidade do paciente. Então, eu acho que a fisioterapia é algo que eu digo assim, ela engloba tudo. Então, não existe um fisioterapeuta especialista em ombro, especialista em pescoço, especialista em joelho. Eu acho que a gente tem que entender aquele indivíduo, né, não como uma peça anatômica, e saber realmente quais armas utilizar baseado na ciência. Então, eu acho que isso, para mim, é fisioterapia. Pelo que eu entendi, então, é uma profissão baseada em ciência e que, muito além de basear nas estruturas ali, anatomia, as matérias básicas, e trata, além de movimento, você falou para a gente que ela considera o indivíduo como um todo, desde a questão de comportamento, né? Interessante, muito interessante. Bruna, fala para a gente, como que você responde como profissional uma pergunta simples? Afinal, o que é fisioterapia? Ou o que não é? Ficou difícil para mim, hein? O Márcio respondeu tudo. Mas dá o seu então, tempero, vai lá. Vamos lá. Para mim é uma profissão que eu uso o meu raciocínio clínico, as minhas mãos, ou nem sempre as minhas mãos, para tratar uma patologia, uma doença, para recuperar uma função que esse paciente perdeu e trazer ele para as atividades que ele deixou de realizar. A gente usa várias técnicas, através da avaliação a gente vai identificando o que a gente precisa usar, como o Márcio citou, tenta identificar o que está causando essa dor ao paciente, porque às vezes os fatores emocionais podem estar relacionados ou não. Então, é uma atualização de tudo que é necessário para mim trazer uma resolução para esse paciente, né? Vai ser, às vezes, uma terapia específica, às vezes não vai ser uma terapia não tão específica, mas de todo o conhecimento que eu venho aí estudando para trazer a solução. Eu digo que a gente é uma profissão que traz solução e resultado. Eu acho que a gente está aí para trazer, né, trazer esse indivíduo de volta aí para a sociedade, vamos dizer assim. Pelo pouco que eu pude entender da sua definição, então, nós não somos simples executores, nós somos avaliadores
pensadores, planejadores, né? E, ou seja, o Exatamente. tratamento ele não parece ser uma receita de bolo, né? E massagem, técnica, essas coisas, a fisioterapia está muito acima do que qualquer técnica, qualquer ferramenta. É o que eu, pelo pouco que eu também pude entender da sua fala, seria isso? Seria isso. Não sei se eu fui muito aberta. Foi. Show. Amanda, como você responderia isso? O que é ou não é a fisioterapia para você, como profissional? A fisioterapia, para mim, é compreender todos os lados de um ser humano, igual o Márcio já introduziu. E, assim como a Bruna falou, não se resume a uma técnica, não se resume a um método, mas se resume a você ter inúmeras ferramentas para você conseguir compreender o que o paciente tem. E é uma coisa extra, fora rótulos. É você realmente compreender todo o sistema e, a partir daí, você poder prover qualidade de vida e vida, assim, top, abundância, sem dores, função, tudo lá em cima. E, além disso, o que vocês já entenderam aqui, o que é a fisioterapia, ela tem o seu lado preventivo, que é muito utilizado no esporte, em que nós conseguimos realmente prevenir. Exemplo, os meus atletinhas, eles, antes de desencadear, então, traumas, lesões, o corpo dá sinais. Então, quando eu compreendo, quando eu sei aquele formato do meu paciente por completo, eu consigo prevenir que lesões aconteçam. Então, a vida dele no esporte, ele vai muito mais longe. Então, a fisioterapia, ela, assim, é inexplicável, assim, é uma visão de todos os campos. Bom você ter tocado nesse assunto, porque a fisioterapia é muito entendida como, definida como reabilitar, né? Devolver a função, mais uma vez a função perdida ou prejudicada. Mas tão ou mais importante é evitar que aconteça a perda da função ou surgimento de uma lesão, uma dor. Olha que coisa legal. E todos vocês falaram a mesma coisa. A gente trata o indivíduo como um todo. A gente não trata como um mecânico peças de um carro, que é a coisa muito previsível. Tem uma pessoa com crenças, com condições limitantes ou condições favoráveis, e se a gente só tratar partes do corpo, a questão não costuma dar certo. Interessante esses pontos que eu pude captar com você. Você quer complementar mais alguma coisa dentro do raciocínio, Amanda? Não, é isso. Acho que ficou bem redondinho aí de todos. Show de bola. Olha, eu entendo o que é a fisioterapia. Como que eu explico? Eu falo, olha só, fisioterapia é uma profissão baseada em ciência, não é achismo, e que por meio de movimento, geralmente por meio de movimento, ela consegue oferecer controle de dores e promoção de função, devolver função, melhorar a função. Para mim, a definição é essa. E eu costumo dizer que a fisioterapia, eu já escutei por um professor que eu admiro muito, Sérgio Fonseca, em Belo Horizonte, que a fisioterapia está acima de qualquer técnica, né? Ela não é um procedimento, como muitos pensam, ela não é um conjunto de técnicas. A gente não é executor, como a gente conversou. Nós somos, em essência, avaliadores. Tá? E com o MDT eu tenho aprendido que somos até educadores, é o que vocês falaram. A gente tem que entender a pessoa e direcionar alguma mensagem que cause impacto e gere uma transformação, né? Já eu passo a palavra para você. Segura aí, Bruno, segura. E então ela não se resume aos cursos que faz, aos procedimentos que está ali escrito, tá? E ela, como a Amanda falou, e até complemento, ela não se resume a só reabilitar, ela se resume a prevenir. Pouca gente acorda de manhã cedo e fala assim, nossa, hoje eu estou a fim de prevenir a minha lesão. É difícil isso, alguém te procurar por causa disso. Geralmente quem procura é porque já conhece. Tá? Então, são esses conceitos, o que é e o que não é a fisioterapia, que me chamam a atenção. Bruna, complementa esse bate-papo aí. Não, só para complementar, eu sempre digo que eu tenho a melhor profissão do mundo. Eu posso ajudar uma pessoa a qualquer momento, em qualquer hora, eu não preciso de nada. Tá tudo aqui, ó. Né? Tá tudo aqui. Então, às vezes, eu tô no aeroporto. Ano passado aconteceu um episódio que eu fui pro Rock in Rio, um cara do meu lado travou. Eu falei, vem cá, vou te avaliar.
Tipo, na hora eu ajudei a pessoa, entende? Então, tá tudo aqui dentro. Tudo que a gente precisa tá aqui dentro. Não precisa ter um espaço físico, não precisa estar numa clínica fechada para ajudar, para dar informação, para tirar uma incapacidade, para tu mudar a crença do paciente, né? Eu acho que é isso. Show, show. Pessoal, quando eu estagiava no Atlético, eu não era formado, e eu via como um recém-formado, assim, futuro, quase recém-formado, eu via assim, poxa, para mim a fisioterapia esportiva, uma fisioterapia de alto nível, ela era muito dependente daqueles aparelhinhos. Imagina, chatanuga, aparelhos assim importados, eu pensava assim comigo, como diz, com meus botões. Cara, para eu fazer uma fisioterapia de qualidade, eu vou precisar de aparelhos assim. Eu nunca imaginava quando que eu poderia ter isso. Então, isso me incomodava. E à medida que eu fui crescendo o conhecimento sobre o que é fisioterapia de verdade, é isso. A questão é o quanto de conhecimento, raciocínio dentro de métodos e resultados. E muita gente fala, a fisioterapia é meu instrumento de ferramenta é as mãos. Eu entendo, mas para mim o meu principal é aqui. É aqui que eu posso ajudar uma pessoa com palavras, orientações, sugestões, ou talvez uma terapia manual. Para mim, a essência da fisioterapia é essa, e não aqueles recursos. Que bom que eu aprendi isso há tempo. Vocês querem complementar, Márcio, Amanda? Diga lá. Hoje, no período que vivemos, né, quantas pessoas estão nos ajudando pelo teleatendimento, né, sem as mãos. Então, exato, acho que já fica um spoiler para outros capítulos do Fisiotalks. Justamente. Genial, gostei. Agora, uma vez definido o que é e o que não é fisioterapia, ou seja, fisioterapia não é só aquele... Fisioterapia não é paliativa, ela pode te entregar uma solução, tá? Quando bem conduzida. Agora, como profissional, eu fui percebendo que a fisioterapia ela tem diferentes formas de atuação. Ela tem diferentes formas de atuação. Se você vai num fisioterapeuta, uma pessoa que tem o mesmo problema, ela vai num fisioterapeuta, um pode avaliar de uma forma, outro avaliar de outra forma, outro avaliar de outra forma, e direcionar tratamentos diferentes. E está tudo bem. Afinal, tem escolas diferentes de fisioterapia, e isso, de certa forma, acaba não criando uma identidade do que é fisioterapia, tá? Mas tudo bem, esse não é o ponto principal que a gente vai discutir. O ponto que eu quero tocar aqui é que existem também, geralmente, dois modelos de fisioterapia, como ela é aplicada. Geralmente, aquele primeiro modelo, vocês vão se identificar por aquelas expressões como, fisioterapia quer dizer que é muito cansativa, é um pacote de sessões, fisioterapia é choquinho, aqueles aparelhinhos, gelo, calor. A fisioterapia é um pacote de exercício igual para todo mundo. Eu fico lá numa sala meio jogado, um monte de gente, uma pessoa atendendo vários pacientes ao mesmo tempo. Ou seja, me incomoda isso. Fisioterapia não funciona. Não é o que eu acredito e não é o que eu vejo. Então, essa questão de fisioterapia muito paliativa, que sempre parece que ela é só executada, ela não é pensada. Ela é como se os profissionais fossem técnicos. Eu gostaria de desconstruir quem acredita que é isso e dizer que existe um segundo modelo, que é a fisioterapia que dá certo, uma fisioterapia geralmente individualizada, fisioterapia baseada em uma avaliação, onde o profissional avalia com certos métodos e com base nas atualizações que a literatura científica, a prática baseada em evidência nos fornece, ele conduz de uma forma diferente do que é aquele universo, do que a fisioterapia não funciona. Eu consegui ser claro? Vocês conseguiram entender? Então, existem dois modelos. Um, que pode até funcionar para algumas pessoas, mas para a grande maioria das pessoas não funciona. E isso não é a fisioterapia que a gente acredita. Então, dito tudo isso, eu passo a bola para vocês. O que seria essa fisioterapia investigativa e fisioterapia resolutiva que a gente está falando aqui no Fisiotalk? Amanda, fala para você, qual que é a fisioterapia que você pratica e acredita? O que eu acredito é na individualidade. O que eu quero dizer? Por exemplo, várias pessoas no mundo têm hernia de disco,
Mas não é porque João vai chegar na minha clínica que eu vou tratar da mesma forma que Maria chegar. Ambos têm hérnia de disco, mas o tratamento para os dois são diferentes em tudo, porque são seres distintos. Então, eu preciso compreender o que ele tem. E outra coisa que vale lembrar, gente, entrei aqui um pouquinho na questão da dor lombar, mas você não vai encontrar em nenhum lugar de evidência científica forte dizendo a real origem daquela dor lombar. Isso é a mesma coisa do corpo. Nós não podemos nos basear apenas no modelo patoanatômico e nem no modelo, assim, patoanatômico que eu digo assim, eu estou com a hérnia de disco, né? Seguindo esse exemplo. Temos que compreender. Meu paciente está sentindo dor quando? Por quê? O que faz aumentar? O que faz reduzir? Você tem que entender o dia a dia do paciente para você conseguir entender o que está desencadeando aquela dor, o que está acontecendo, e assim, depois de você compreender tudo, fazer todos os testes, encontrar o caminho. Então, a fisioterapia, para mim, não é aquela coisa que demora para se resolver. Ela se demora se você não chegar no diagnóstico. Ou tem um percentual de pacientes que, sim, eles tendem a demorar, mas eu também, até nestes, eu tenho base do tempo, né? Aquela coisa com o tempo, você vai ficar bom. Show de bola. Vai lá, André. Então, assim, trazendo os highlights, os pontos fortes que você trouxe para a gente, a fisioterapia que você acredita é individual, baseada em avaliação, e pelo que você falou, para quem não conhece, modelo patoanatômico é um modelo que busca procurar no exame de imagem ou numa doença específica uma receita de bolo para tratar. E isso a gente percebe que quem navega nesse mar acaba muitas vezes naufragando, sobretudo quando se trata de tratamento de coluna lombar. Então, parece que o que você acredita e pratica é aquela fisioterapia que considera o indivíduo com a sua individualidade e, com base nisso, você direciona o tratamento e aí desconstrói aquela informação. Fisioterapia demora para recuperar. Depende. Se ela não foi, o problema da pessoa não foi entendido por completo e diagnosticado, realmente vai demorar. E aí, o problema não é a fisioterapia, o problema é que ela não foi conduzida da forma como pode ser, como as evidências indicam. É mais ou menos isso? É justamente isso. É respeitar Genial. a individualidade e tratar apenas após saber o que acontece com cada indivíduo, e não receitinha de bolo. Genial. Genial. Bruna, você com a palavra, o que é a fisioterapia que você acredita? Pode até chover no molhado, acrescentar, falar a mesma coisa ou acrescentar o que a Amanda falou. Eu acho que a Amanda definiu bem o que nós quatro pensamos, né? Acho que não preciso comentar. Acredito da mesma forma, né? Condivido da mesma opinião. Comigo a mesma coisa. O paciente vem, avalio, né? Descarto, faço anamnese, descarto as red flags, vou atrás do exame físico para entender o que está acontecendo com o paciente. Vejo se a condição dele é músculo-esquelética. Se não é músculo-esquelética, eu vou para uma outra linha de tratamento, que é a osteopatia, mas se é músculo-esquelético, eu permaneço no método Mackenzie. Então, para mim, o que é fundamental, antes de saber o que o paciente tem, antes de tratá-lo, é saber o que o paciente tem. Né? E, a partir disso, eu posso ter ou não um prognóstico, né? Porque não quer dizer que a gente vai acertar sempre, né? Você tocou em 3 pontos. Não perde sua linha de raciocínio. Você falou que é papel do fisioterapeuta avaliar com os instrumentos, com a formação que ele tem. E um primeiro ponto, talvez nem todo mundo saiba o que é red flag. O red flag, em outras palavras, é patologia grave, né? Patologias ou doenças graves. Encaminhar. Isso é uma coisa que o MDT traz com maestria, que é papel do fisioterapeuta, antes de pensar em tratar, identificar alguma possibilidade, algo grave, algo que não é tratável pela fisioterapia. A gente vai ter que encaminhar. Imagina? Isso no sistema público de saúde, né, na atenção básica, seria genial. Você tocou num segundo ponto, você falou sobre prognóstico, que era o terceiro, e o segundo ponto que você só começa a tratar uma vez compreendido, né? Por isso que é importante a avaliação. Senão você vai pegar um diagnóstico que nem foi você que deu e procurar um tratamento padrão, mas isso a gente pode naufragar. E prognóstico? O que significa prognóstico, para quem não conhece, Bruna?
prognóstico é saber mais ou menos, a gente nunca vai ter certeza, né, André? A gente vai mais ou menos saber o quanto que esse paciente vai responder, né? De quanto que ele vai precisar de tratamento. Seria expectativa, né? Vamos colocar expectativa prognóstica, né? Isso é legal também do NDT. Eu não conhecia quando eu trabalhava assim, eu conhecia em parte, porque no futebol, no esporte, tem assim um estiramento muscular, 15 dias, 21 dias, não tem isso? Uma entorse, tornozelo, tem aquelas expectativas. Mas, geralmente, lesões traumáticas é a coisa um pouco diferente quando a gente adentra em coluna vertebral. As expectativas prognósticas se alteram, né? Porque aquele modelo patoanatômico, ele já não é tão válido. Então, o legal do MDT é que ele proporciona isso para a gente. A gente sabe quando vai ajudar ou quando não vai ajudar. E, geralmente, quando a gente ajuda, a gente consegue, dependendo com as respostas que a gente tem ali na avaliação, definir, é rápido, vai ser mais lento, ou talvez eu não vou poder te ajudar. Diga aí, Bruna. Não, é só para concluir, né? É aquele engajamento, né? Aquela aliança terapêutica. Porque o paciente pode vir e não acreditar no que eu estou falando se ele não executar. Eu sempre digo, é um trabalho em dupla, né? Para a gente ter sucesso aqui, é um trabalho em dupla. Eu penso e você executa. Se você não executar, eu não vou saber se meu raciocínio está certo. Nós devemos estar assim, ó, para ter sucesso no tratamento. E o resultado vai depender de você, né? Perfeito. Então, Bruna, se eu te procuro e falo assim, Bruna, estou aqui porque você vai solucionar o meu problema, eu estou aqui para ser tratado, o que você vai falar? Assim funciona? Vamos lá que eu vou resolver. E aí você vai falar assim, bom, o nosso papel é muito além de entregar a solução, é te ensinar a buscar essa solução. As pessoas, elas querem o peixe assado ao invés de pescar. Tá tudo bem, com todo mundo é um pouco assim. Só que acho que um ponto que nós 4 acreditamos é que quando a gente mostra que a pessoa é capaz de pescar e preparar o peixe assado, a coisa fica boa, né? E isso em termos de custo-benefício, tem vários benefícios, na verdade. E então, é isso que eu percebo, sabe? O engajamento, né? O quanto que eu tenho, a linguagem que eu tenho que usar com o paciente, né? Tem que ficar próxima dele, não aquela coisa, ela é a doutora ou ela é a terapeuta. Tem que mostrar que eu estou ali para entender o que está acontecendo e o que eu quero resolver. Show de bola. Segura um pouquinho, Amanda. Márcio, o que é a fisioterapia que você acredita e pratica? Eu acredito que nesses últimos 10 anos, a fisioterapia está passando por um processo de mudança, assim, que deixando de ser aquela fisioterapia passiva, onde deita e eu faço tudo, choquinho, muita gente, para ser uma fisioterapia ativa. É isso que vocês falaram. Márcio, você vai resolver meu problema? Eu digo, não. Eu vou lhe ensinar qual é o menor caminho. Então, nós temos muitas armas para antecipar essa melhora da funcionalidade. Então, sempre a minha intenção é pegar uma pessoa sedentária que tem dores na coluna e fazer uma janela terapêutica para colocá-la novamente, para colocá-la até muitas vezes pela primeira vez a uma atividade física e ela reconhecer que o corpo dela precisa de movimento. Então, muitas vezes vem com aquela ideia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso aquilo, eu não posso isso. Então, acho que o fisioterapeuta tem que fazer uma triagem nesse paciente. Olha, muitas vezes não é para mim. Olha, passe primeiro para um psicólogo, não, vá primeiro para um médico, vá primeiro para um nutricionista. Então, nós fazemos muito bem essa triagem do paciente, onde realmente... É um profissional de primeiro contato. Isso. É um profissional de primeiro contato. O custo-benefício assim, é muito grande, né? O paciente vai evitar passar por exames de imagem, muitas vezes por cirurgias. Então, quando nós temos colegas de outras áreas que conversam a mesma língua com a gente, o paciente é quem sai mais ganhando com isso, certo? Porque ele vai entender o seu problema e realmente ele vai ver que a fisioterapia depende dele, depende do movimento, depende de estar ativo. E a gente, além de tratar dores musculoesqueléticas, a gente evita doenças cardiovasculares, AVCs, dentre outros. Então, eu acho que é devolver a qualidade de vida. Por isso que eu sempre falo, não fale da fisioterapia, fale do fisioterapeuta. Eu acho que tem essa diferença de querer generalizar a fisioterapia, né? Legal. Que doido, hein? Que discussão de alto nível. Amanda, lança aquela sacada aí, aquele insight.
Uhum. Então, é porque nós começamos, né? Vocês começaram a discorrer dentro disso do envolvimento com o paciente e nós não tínhamos explicado que nós 4 trabalhamos com este modelo que o Márcio falou. Ele completou, que é com autotratamento, é você envolver o paciente completamente. Ele não vai ficar bom só quando ele for em você. Ele vai ficar bom porque ele vai continuar fazendo na casa dele, ou seja, onde ele estiver, aquilo que você identificou que vai resolver o problema dele. Então, nós 4 trabalhamos assim e eu acho que essa vai ser a grande virada da fisioterapia também futuramente, o paciente ser parte ativa. Isso acelera o tratamento de uma forma assim, surreal. E nós só podemos fazer isso quando identificamos o que realmente está acontecendo com o paciente. Show de bola. Quer ressaltar algum ponto aí extra, Márcio? Seria... A Amanda até finalizou, né? Porque é isso. Antes a gente ia na fisioterapia, era aquele pacote de 10 e ia todos os dias. E quando eu digo ao paciente que muitas vezes eu preciso vê-lo uma vez por semana, aí ele diz, Márcio, eu só vou fazer fisioterapia uma vez por semana. Eu digo, não. Você vai fazer 6 vezes por dia. Então, isso aí a gente consegue acelerar muito a recuperação do paciente. Conseguimos reduzir o número de sessões e realmente o paciente é isso. Ele vai se tornar ativo no tratamento. Então, a resolutividade e a prevenção é muito mais fácil da gente conseguir dessa maneira. Show de bola. Pessoal, me incomoda. Certa vez uma paciente me falou assim, eu te procurei porque eu estou cansada daquela fisioterapia fast food. Aí o fast food, né, que é aquela coisa, insere, entra um, sai outro. E assim, complementando tudo que vocês estão falando, geralmente o perfil das pessoas que eu atendo são pessoas que já passaram por uma fisioterapia. Eu não vou generalizar convênio, não é esse o objetivo. Mas eu vou falar que foram fisioterapias que seguiam aquele primeiro modelo, que nem sempre entrega uma resolução, e as pessoas, geralmente, elas não vão de primeira escolha. Bom, eles pensam, e é natural, se eu tenho convênio, por que eu vou procurar uma fisioterapia particular de primeira escolha? É natural, acho que todo mundo que não conhece pensaria assim. Então, esse nosso bate-papo, ele pode ser esclarecedor para aquela pessoa que pensa assim, e que não desista de que a fisioterapia não é aquilo que ela viu, ou que ela não faça cirurgia baseada só nesse tipo do primeiro modelo, porque em quase toda a cidade do Brasil, e hoje até com a teleconsulta, você pode ter um parecer de um profissional que não só médico, que pode te dar um outro parecer. E muitas vezes até falar, realmente, tem razão, o seu é cirúrgico e está tudo bem. Agora, se tiver um outro parecer, não adianta você ir vários profissionais da mesma classe, eles geralmente podem chegar no mesmo parecer, mas para uma decisão invasiva, vale a pena uma avaliação por um profissional do segundo modelo, onde te avalia e entende se de alguma forma você pode ter um benefício. Olha o custo-benefício, como que é legal. Então, isso me incomodava muito. Foi por isso que eu propus para nós falarmos aqui sobre essas diferenças dos dois modelos e de outras atuações. Vai ter um episódio que a gente vai falar como nós transitamos entre algumas formações que a gente tem. Vai ser tema para outro capítulo, tá? E a Bruna, segura aí a sua sacada, tá? Sua pergunta, sua colocação. Para mim, a fisioterapia fez muito mais sentido, a fisioterapia que dá certo, que eu falo, resolutiva, ela fez muito sentido quando eu conheci o MDT, que ela coloca que a avaliação, ela geralmente é baseada no que você avalia ali no momento, por mais que você não considere o modelo patoanatômico, é o que você avalia nas respostas, é aquela fisioterapia que tem referências, ou seja, referências mecânicas, de, por exemplo, perda de movimento, referências sintomáticas, nível de dor, referência funcional, o que você deixou de fazer. E aí, como a gente determina se a nossa intervenção ela dá certo, é quando você faz uma intervenção e imediatamente avalia essas referências. E aí você é capaz de dizer se você pode mudar, melhorar, ajudar essa pessoa. Isso para mim foi revelador. Revelador. Tá? Testar imediatamente com base em referências que a gente determina. E os pilares do método... Que o paciente determina. Isso. O paciente e o terapeuta, porque o paciente determina porque a referência do paciente, dele, né? É o objetivo dele. Eu quero estar com menos dor, ou minha dor está me incomodando para dormir. São aquelas referências. E quando a gente muda, a gente fala, beleza, eu posso ajudar o que você quer, o que você precisa, ou talvez não.
Então, isso foi revelador. E os pilares do MDT, do método Mackenzie, principalmente, basear o tratamento de forma mais simples, ou seja, você não precisa complicar a vida, trazer mais problema para a cabeça de uma pessoa que está com muito problema, preocupado. Então, o nosso objetivo é entregar solução. Tá? Segundo ponto, basear em autotratamento. A gente não tem como objetivo criar dependência, de fechar pacotes, você só vai melhorar comigo, aquela coisa de paizão, de mãezona, né? Não cola com a gente, não é o nosso modelo. Isso foi legal para mim. E investir no componente educativo, que é a comunicação. Afinal, a gente falou, fisioterapia, a gente não trata só parte do corpo, é a pessoa como um todo. Então, isso para mim é a fisioterapia que dá certo. Bruna, complementa esse bate-papo para a gente passar para frente. Não, é só ali que a gente tinha comentado da outra vez, né, sobre que daqui a pouco os fisioterapeutas vai ter uma classificação igual Uber, né, que o paciente ele vai ter direito de entrar, né, lá na escala Pedro eles falam isso, que, por exemplo, eu vou no fisioterapeuta e eu tenho uma dor no pescoço. Então eu vou ver se esse fisioterapeuta que está me atendendo, ele está fazendo as coisas que são certas para mim, né? Sim, e não simplesmente da cabeça dele. Então, daqui a pouco, não vai demorar muito, a gente vai estar sendo qualificado pelos pacientes, né? Então, se a gente não ir atrás, né, não estudar, o pessoal vai ficando, né? A gente tem que se atualizar. Eu vou fechar o raciocínio desses dois modelos. Esse primeiro modelo, que a gente parece aquela fisioterapia que não dá certo, na minha opinião, ela vai ser engolida pelo século XXI, essa nova era. Da mesma forma que os taxistas foram engolidos pela atualização Uber, aplicativos de motoristas, né? Justamente. E isso aconteceu por causa do serviço que não entregava resultado, qualidade. Eu vejo com bons olhos quando na nossa profissão tiver classificações baseadas em resultados, né? E também, claro, a satisfação dos pacientes. E com base nisso, as pessoas vão procurar aqueles que entregam solução, né? Então, essa nossa discussão ela poderia até fechar nesse ponto, né? Então, se você não quer ficar no meio do caminho, você que está começando ou já está aí e quer vida longa na profissão, saiba que esse segundo modelo de fisioterapia de resultado ela foi feita para você. E você, paciente, saiba que você pode se beneficiar com isso. Vale a pena investir seu tempo e seu dinheiro. E para fechar essa terceira pergunta, pessoal, é muito comum, em vista dessa dificuldade de identidade do que é fisioterapia, um profissional recém-formado, definir qual que é o caminho que eu vou seguir, né? Quais cursos, onde que eu vou trabalhar. Eles se sentem perdidos, a gente já passou por isso. Então, com base no conselho de vocês, que são profissionais que estão aí numa trajetória e que têm uma bagagem, o que vocês oferecem de forma bem precisa, um conselho ou dois para esses profissionais que estão em formação e que já estão no mercado de trabalho? Desculpa, Amanda. Vai lá, Amanda, depois vai você. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, esteja acompanhando a ciência. Não se baseie no que fulano falou, do que Beltrano falou. Se baseie na ciência e acompanha, porque senão você vai ficar para trás mesmo. Tudo isso que eles falaram, ele está em constante mudança, constante movimento. Então, essa é a minha primeira dica de ouro para dar para vocês, acompanhar a ciência. E segundo, acredite em você. Acredite na fisioterapia. Ame o que você faz, porque quando nós fazemos com amor, nós não vamos medir esforços para estudar, para estudar o que for preciso, fazer quantos cursos, especializações forem precisas, porque nós nos importamos com o ser humano que vai sentar na nossa frente querendo uma solução. Então, acredite nisso, acredite em você. Perfeito. Fisioterapeuta, a gente cuida de vidas. Então, essa energia que a Amanda tem aí, a paixão, essa preocupação pelo cuidado, isso é fundamental. Boa dica, bom conselho. Márcio? A dica que eu dou acho que todo mundo tem que ter uma referência, né? Então, assim que eu me formei, eu foquei em 2 fisioterapeutas que realmente lidavam com a ciência e que realmente não era aquele... A gente notava que ele queria ajudar, né, os profissionais que estavam em formações. Então, tinha um professor, né, da minha faculdade que, desde quando eu fui monitor, ele me pegou e disse: Márcio, olha, vamos seguir esse caminho. Então, a questão, vou fazer um mestrado, vou para a clínica,
qual curso que eu devo fazer. Então, realmente, ele deu uma direcionada, né, para a minha carreira, né? E é o que falou, eu acho que a ciência, né, quando a gente está realmente lendo os artigos, aprendendo a interpretar, a gente consegue selecionar muito os cursos que iremos fazer, né? A gente vê milhares de cursos aí sendo oferecidos, né? E para que a gente consiga realmente ter esse critério, né, essa forma de seletividade, né, dos cursos, eu acho que vale muito a pena a gente aprender, né, investir em ler artigos, interpretar artigos. Então, acho que esses são os 2 pontos principais. É escolher uma referência, que realmente são pessoas sérias, né, que trabalham com ciência, e, ao mesmo tempo, aprender a interpretar artigos científicos, porque iremos chegar às nossas próprias conclusões, não só escutar aquilo que a pessoa está falando. Então, quando a gente segue esses 2 caminhos, eu acho que a gente consegue estreitar, né, direcionar mais o nosso caminho na fisioterapia. A chance de dar certo é muito maior. Então, pelo que você falou, eu concordo. A gente precisa de um profissional que nos dê a mão e fala, vem cá, né? Quem está começando. Eu tive profissionais aí que me deram a mão e eu sou eternamente grato. E outro ponto que eu ressalto, há um efeito manada na fisioterapia quando se trata de cursos e cursos de momento. Nós todos já fizemos aí cursos de momento que hoje a gente quase não usa, e geralmente são cursos de técnicas, e cursos que nem sempre têm base científica, tá? Eu fiz um recentemente, gente, tá tudo bem, nunca usei. Então, isso que Márcio falou, há esse efeito manada por um gatilho mental que a gente tem de aprovação social, de que os nossos colegas estão fazendo, a gente tem uma tendência, se eu não fizer, eu vou ficar para trás, ou algum professor que você admira, algum mentor. É recomendável que você pare, raciocine, coloque no papel, converse com pessoas que já fizeram, assim, faça uma análise criteriosa. Manda brasa aí, Márcio, complementa essa ideia. Principalmente chegou os Jogos Olímpicos, ou você vê algum atleta com alguma técnica, né? Fuja disso daí, né? A gente já viu o efeito do kinesiotênico, a gente já viu o efeito das ventosas, isso aí tudo surge em Jogos Olímpicos, em atletas famosos, que realmente não têm essas evidências científicas. Então, eu acho que também é um conselho muito bom a gente fugir um pouco desse modismo, certo? Eu, como fui atleta profissional e levei muitos ensinamentos na época, né? Então, os treinadores chegavam, tinham 100, 200 pessoas e diziam, olha, daqui só 2, 3 serão profissionais. O resto não vai ser jogador. Então, aquele que se dedica mais, aquele que realmente, enquanto os outros estão dormindo, eles estão lá treinando com a boa alimentação, com sono regulado, tudo organizado, esses vão chegar, certo? Então, realmente, não tente mirar uma pessoa e dizer, eu vou querer ser melhor que ela. Não, queira ser o melhor seu a cada dia. Então, hoje, amanhã eu vou ser melhor do que eu sou hoje. E assim a gente vai conseguir realmente chegar no objetivo, né? Tendo aquelas referências, mas não com o olhar de inveja, com o olhar de dizer, cara, admiração. Quando esses que a gente admira nos ajudam, como vários colegas já falaram em outros posts, né, de Instagram, aumenta a nossa admiração mais ainda por eles, né? Então, esse é o papel da gente, ajudar muitos, né, que estão começando. Eu acho que já seria um direcionamento, né, a reflexão, e que acredito bastante nesse projeto, porque eu acredito que se tivesse isso aqui na minha época, eu acho que ainda seria conseguiria encurtar mais ainda, né, a minha trajetória. Então, acho bem legal isso aí. Dedicar mais ao que hoje você vê que é o ideal. Legal. Bruna, manda a bola para você. Vamos lá. Cursos online que te mostram problemas para vender soluções, né? Cursos online. Fazer um curso de inglês, eu faço curso de inglês, porque eu vejo como o inglês falta para mim. Recentemente fiz um curso de PNL para melhorar minha abordagem do paciente que vem até mim, para me identificar a ferramenta que eu preciso, comunicação, não julgamentos, né? Eu acredito que foi importante para mim. Seguir pessoas
né, igual o Márcio falou, pessoas que admiramos, né? Eu tenho uma lista ali, tu me pediu, né, uma lista de pessoas que eu sigo e vou atrás deles sempre que oferecem cursos. E não acreditar em facilidades, porque não é fácil. É só estudando. É só estudando. É isso. Que show, que show. Bom, e dito tudo isso que vocês disseram, o meu conselho é, primeira coisa, um recém-formado, há uma grande chance dele começar fazendo coisas que ele não gostaria que fizesse. E não se desanime por causa disso. Tenha em mente, durma e acorde pensando no que você quer, naqueles mentores ou aqueles profissionais que você tem de referência, converse com eles, esteja presente. Eu sempre... alguns profissionais que vêm conversar comigo, às vezes pedindo oportunidade para trabalhar junto, o que eu vejo não é só a formação da pessoa, mas é o perfil proativo, aquela de fazer um pouquinho além, sabe? De se importar ali com a pessoa. Isso faz muita diferença. Uma empresa não contrata só pelo currículo, né? Na verdade, as pessoas aprendem as coisas muito rápido, né? Então, mostre os seus valores. Primeiro, pense nos seus valores, o que te levou a fazer fisioterapia. E nesses primeiros passos, se você tropeçar, se você estiver desanimado, em algum momento, se você fizer por onde, vai aparecer alguém que vai te dar a mão, como o Márcio falou. Estudar inglês é fundamental, porque é de lá que a gente vai beber a fonte aí dos melhores artigos. A pessoa perde oportunidades, ela se limita se ela não tem essa habilidade. Tem muitos profissionais aqui como nós que não têm isso e acabam, poxa, eu preciso recuperar o tempo perdido. E a fisioterapia, não faça curso só de técnicas. Pense num método, um método que te ensine raciocínio clínico. Isso, para mim, foi revelador, né? Então, assim, tem muitos outros conselhos. Eu até deixo aberto para vocês interagirem no vídeo que vai estar postado no YouTube ou mesmo no nosso canal do Instagram. Os próximos encontros podem ser moldados nas dúvidas de vocês. Eu agradeço imensamente. Foi muito bom participar aqui desse bate-papo com vocês 4. Não, e só comentar que a gente está aberto, né? Caso alguém queira escrever para a gente também, né, André? Porque eu recebo, né, no Instagram, recebo muita mensagem de pessoas me dizendo, o que tu acha isso? Eu acho difícil a gente opinar e mostrar uma estrada da escolha, né? Eu acho que a pessoa, ela precisa, ela identificar a melhor estrada e não ser induzido por nós. Mas que estamos abertos a poder ajudar. E ainda coloco uma coisa, a gente falou sobre recém-formados, mas tem muitos colegas que estão ali fazendo métodos e tudo, e às vezes não encontraram uma solução, tão desanimados, poxa, fisioterapia para mim não dá certo. E essas pessoas que estão nessa posição, saibam que nunca é tarde para recomeçar ou para se transformar. E tem uma história que a gente vai fechar esse episódio, que foi o episódio de um dos profissionais que a gente admira bastante, que é o José Liberato. A Bruna, acho que comentou. Eu vou comentar aqui, Bruna. O Liberato, com 40 anos de idade, ele tinha um cargo muito bem posicionado no hospital em Belo Horizonte, trabalhava com cardiovascular. E com 40 anos, como é que foi, Márcio? Ele decidiu entre 3 coisas. Como é que é? O pai dele dizia, né, que aos 40 anos o homem tem que ou trocar de cidade, ou trocar de mulher, ou trocar de profissão. Então ele gostava da cidade, gostava da mulher, resolveu mudar de área. Aí foi para a área do MDT, né? E olha que legal, ele já estava bem estabelecido, mas alguma coisa atraiu ele por algo novo. Ele começou do zero e hoje ele é uma inspiração aqui para nós. Não sei se um dia ele vai ver esse capítulo, mas fica aqui até a nossa gratidão por ele e espero ter contribuído, todos nós 4 termos contribuído com vocês. Até a próxima. Grande abraço. Tchau!